Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos à última parte da conversão de unidades, que daí agora trabalhar com unidades que não possuem é derivada de outras unidades, ou melhor, que tem unidades em denominador. Né? Começando com um exemplo, olha só, vocês já vão entender. Olha só, exemplo, eu tenho 60 quilômetros por hora. Aí, ó, unidade no denominador agora, né? Que a gente até escreve assim no dia a dia, por hora, né? E eu quero passar isso para quilômetros por minuto. Como é que a gente pode fazer isso, né? Primeira coisa, uma observação importante é que isso aqui pode aparecer quilômetro por hora ou também pode aparecer quilômetro vezes hora na menos 1. Aqui também pode aparecer quilômetro vezes minuto na menos 1. O Enem tem usado isso ultimamente, esse tipo de notação, né? Que daí puxa lá das potências que um número elevado num expoente negativo é a potência do inverso. E, né, então alguma coisa por hora pode ser a mesma hora na menos 1, né? Então quando tiver aquele menos 1 ali, já sabe que ele está num denominador, tá? Então, olha só, que eu vou até utilizar depois. Então, como é que a gente faz? 60 quilômetros, a gente escreve assim, ó, deixa a hora ali no denominador, no lugar dele, né? E a gente lembra que uma hora tem 60 minutos, tá? E aí a gente vai multiplicar pelo quê? Não é 60 minutos por hora, agora vai ter que ser o contrário, porque eu quero cortar o hora que está embaixo. Então eu tenho que botar uma hora em cima aqui. E embaixo os 60 minutos. Tá? Olha só como é que inverte, né? Antes a gente estava botando o que eu quero em cima ou o que eu tinha embaixo. Agora, como ele está no denominador, a gente tem que inverter a ordem. Então a gente vai cortar hora com hora. 60 vezes 1 sobre 60 é dividir por 60, né? Então vamos ter 1 quilômetro em cima e embaixo ficou minuto. Então olha só, 1 quilômetro por minuto, que a gente pode escrever de duas maneiras isso aqui, né? 1 quilômetro por minuto ou 1 quilômetro vezes minuto na menos 1. Então, bem cuidadinho com esse tipo de notação aqui, certo? Então, isso aí acaba sendo bastante útil também, justamente para converter unidades ou conter algo no denominador, né? E aí a gente já pode até aproveitar para algumas coisas a mais, certo? Essa questão de querer eliminar o denominador no caso, tá? Por exemplo, olha só como é que fica a questão de velocidade média, né? Quando eu tenho uma velocidade média ou uma velocidade constante, né? Pegar um exemplo, olha só, uma velocidade de 120 km por hora, ou como o Enem anda gostando de trabalhar algumas vezes, quilômetro hora na menos 1. Tá? E eu quero saber a distância que percorreu em 3 horas, né? Só com o fator, brincando com o fator de conversão. Claro, isso aqui vai funcionar com questão quando tem valores constantes, velocidades constantes, né? Que a velocidade média, por exemplo, é encarado como um valor constante ali, né? Mas bem, então olha só, a distância que percorreria 120 km por hora. Como eu quero uma distância e essa distância vai ser em quilômetros, eu preciso cortar essa hora. Tá, mas como é que eu corto essa hora? Justamente com o tempo dado ali, ó. 3 horas. Tá? Porque daí, olha só, corto hora com hora, 120 vezes 3, 360 quilômetros, que é o que sobra. Né? Então, tu ainda consegue aproveitar essa questão da conversão de unidades, de cortar as unidades, para justamente ver como é que tu pode trabalhar, por exemplo, com velocidade média, que nem aqui foi feito o caso, né? Certo? Ou outra questão, ó, também envolvendo velocidade média. Eu tenho uma distância
Ó, isso ajuda algumas vezes até a entender a questão da unidade. Eu tenho uma distância de 400 quilômetros, tá? E andando uma velocidade de 80 quilômetros por hora. E eu quero daqui saber o tempo, né? Tempo. É isso que eu quero determinar. Não vou escrever tudo aqui, mas tempo. Quero determinar esse tempo. Então, olha só. Eu tenho uma distância, eu tenho uma velocidade, eu tenho uma distância, eu quero saber o tempo que leva isso, com base naquela velocidade. 400 quilômetros vezes, ao invés de eu colocar 80 km por hora, eu posso colocar invertido, assim, ó, 80 km por uma hora. Porque o que é esse 80 km por hora, né? Ele pode ser lido assim também, ó, 80 km por uma hora. Só que a gente pode deixar escondido. Mas como eu quero invertido, eu quero hora em cima e cortar com o quilômetro, eu posso botar eles ao contrário. E aí fica 400 divididos por 80. Fecharia 5 horas aqui no caso, né? Porque sobra hora ainda. Tá? Então, tu ainda consegue aproveitar, né, a questão de fator de conversão para cálculos desse tipo de velocidade média. Também funciona, né, o exemplo final aqui, para custo energético. Tá? Vou botar aqui, ó, custo energético. Por exemplo, né, vamos supor que o preço hoje, né, seja de 0,8 reais ou 80 centavos por quilowatt-hora utilizado. E numa casa utilizou-se 100 quilômetros, não, quilowatt-hora num determinado mês, tá? Então, aqui sabe se vai dar uns 80 reais, certo? Mas usando essa justa brincadeira para ver como é que funciona, né? Então, olha só. Se eu consumir isso aqui e eu quero saber o custo, basta, ó, se eu multiplicar direto pelo aquele custo, escrito dessa maneira, por 1 kWh, veja que eu posso escrever reais por quilowatt-hora, eu posso colocar, acrescentar esse 1, né, se eu quiser, e eu vejo que eu posso cortar quilowatt-hora com quilowatt-hora, e aí sobra reais. 100 vezes 0,8, 80. Como sobrou reais, 80 reais. Então, dá para pegar a ideia do fator de conversão e ainda usar para resolver outros problemas, né? Só trabalhando com as unidades que eu quero cortar, com o que eu quero manter. Certo, pessoal? Bem, essa foi a aula. Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. E, bem, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.